Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô meio avermelhada aqui no vídeo, né? Mas eu tô sendo privilegiada com uma vista que tá aqui ao fundo maravilhosa, né? Um pôr do sol, de um pôr do sol, que me lembra, tudo é motivo, gente, para lembrar de agradecer, de lembrar do Criador, lembrar das coisas boas que a gente tem na vida. E o pôr do sol e o céu é uma coisa maravilhosa. Eu sinto que eu me mantenho conectada com o Pai quando eu olho para o céu. Por isso eu gosto tanto, eu aprecio tanto o céu. Deixa eu deixar meu controle, que eu sempre fico procurando no final, para a gente começar nosso bate-papo semanal. E hoje eu estava lendo esse livro, é um livro de artigos, uma coleção de Harvard, são vários artigos, e esse aqui é uma coleção de inteligência emocional que fala especificamente sobre felicidade. Eu li uns 4 artigos e basicamente falam a mesma coisa sobre felicidade. Que felicidade, ser feliz não é um objetivo, não é uma coisa assim, um ponto final. Não, eu vou comprar aquela casa, eu vou ter aquele carro, eu vou trabalhar naquela empresa, ou eu vou ter a minha empresa, e quando eu fizer, eu vou ter a minha família, vou ter meus 5 filhos. Às vezes alguém quer, né? 5 filhos. Eu queria muitos, mas enfim. E pensar assim, na hora que eu atingir isso tudo, minha visão positiva de futuro, que eu sempre falo, na hora que eu atingir a minha visão positiva de futuro, na hora que eu entrar naquela cena com tudo pronto, como eu vou ser feliz nesse dia. Felicidade é isso? Não, gente. Felicidade é você apreciar a jornada. A importância dessa identificação do que você quer, a identificação da sua visão positiva de futuro, ou do seu local, do seu estado desejado, ela é extremamente importante. Ter essa clareza para você não simplesmente viver a vida. Mas isso não pode ser uma felicidade condicionada a você chegar de fato a viver essa imagem, viver essa visão positiva de futuro. Quando você entrar nela, você vai ser feliz. Não, você precisa pegar esses trechos e descobrir a felicidade nas pequenas coisas. A felicidade mora na jornada, muito se fala sobre isso, mas tem hora que a gente fala, a gente ouve muito isso e a gente não vive isso. E eu posso falar disso de ter vivido, de experiência mesmo, não só da literatura, não só de buscar atrás, gente, não só de buscar muito isso sobre felicidade, tudo tem um porquê. Eu descobri por que eu busco tanto da literatura, por que eu gosto tanto da psicologia positiva, por que eu me envolvi tanto com a psicologia positiva, porque eu buscava a felicidade, porque eu ansiava por ela, porque eu desejava dia após dia encontrar a felicidade. Eu achava que ela poderia vir até embalada numa caixinha, e uma surpresa e coisas do tipo. Mas eu entendi que não era bem assim. Quando eu consegui atingir a minha visão positiva de futuro até um certo momento que eu tinha planejado, e eu peço licença para contar um pouco da minha história. Eu planejava até os 30 anos de idade já ter casado, porque eu casei bem cedo, eu casei com 20 anos, ter casado, ter tido os meus 2 filhos, já ter formado e ter passado num concurso público e morar num setor X que eu sonhava em morar numa casa, porque eu morava em apartamento, eu não queria mais morar em apartamento, eu queria casa. Então, e aí, essa era a minha visão positiva de futuro. Quando eu atingi essa visão, quando eu passei a viver isso, que eu já estava casada, já tinha os meus 2 filhos, já tinha passado no concurso, morava na casa que eu queria, no bairro que eu queria, eu pensei, e agora? E agora parece que as expectativas começam assim, você fala, nossa, que pensei isso tudo, mas agora eu tenho. E agora? Parece que eu não tô nesse êxtase, porque a gente imagina que felicidade, a gente confunde felicidade com alegria, com êxtase e ficar em estado constante de euforia. Mas felicidade não é isso. Felicidade está em
Isso é apreciar a jornada, é você entender, é você aproveitar cada dia, como esse pôr do sol que agora tá ficando laranjinha, bem laranjado, porque tá bem frio esses dias aqui em Goiânia. E aí você parar para observar essas pequenas coisas. Isso é contemplar, sabe? É parar, a gente tá falando tanto em mindfulness, que a atenção plena é você, quando você for fazer uma coisa, você fazer exclusivamente essa coisa. Por exemplo, eu adoro café, eu já falei várias vezes aqui, eu espero que vocês não cansem de ouvir, porque eu não canso de tomar e nem de falar. Eu sou apaixonada em café, então para mim é um ritual, é pegar um livro, pegar uma caneca de café, é sentir o cheiro, sabe, o cheiro do café, é sentir a textura da caneca, porque eu não tomo nem xícara, porque a caneca é maior, né, e cabe mais café. É todo esse ritual, isso é apreciar a jornada, é imaginar, é pensar assim, eu quero passar num concurso, mas eu sei que eu preciso dar uma intensificada nos estudos. Quando a gente tem um objetivo, a gente traça uma meta e intensifica, a gente dá um prazo para isso, porque não há organismo que aguenta ficar com um hiperfoco uma vida inteira. Então você estabelece um tempo, não, eu vou ficar aqui um ano, eu vou tirar um ano para passar num concurso tal, por exemplo, foi o que eu fiz, e eu me dedicava, só que eu me dedicava eu não tinha muita inteligência emocional para conseguir gerir. Eu pensava assim, meu Deus, eu tô dando assim, na minha cabeça, era a última cartada. Eu estudava e pensava assim, se eu não passar, eu vou ter um negócio. Se eu não passar, e ficava e sofria. Então assim, todo o tempo não precisava ser assim. Podia ter sido com hiperfoco por um tempo determinado, mas sem sofrimento, porque isso prolongou o meu tempo de estudo. Porque quantas vezes eu sentava para estudar e ficava com os pensamentos muito acelerados, ficava com a euforia, só que não era euforia, um êxtase de alegria, era de medo. E esse medo me deixava sempre voltada para o futuro, sabe? Era um negócio assim, meu Deus, e se eu não passar? Nossa, eu estabeleci, isso eu estava com 20 e poucos anos, mas já está quase chegando aos 30 e eu não passei ainda. E aí, quando você começa a fazer concurso, você faz vários concursos. E isso, você tem um específico, eu tinha um específico, estudava para aquele lá, específico, mas enquanto isso eu fazia outros. Não era meu objetivo esses outros, não, mas sempre que eu reprovava eu ficava... Nossa, eu ficava bastante chateada, eu ficava, meu Deus, eu reprovei mais um concurso, o que será da minha pessoa? Os meus planos para mim era quase que, era uma majestade que comandava a minha vida, porque eu achava que eu tinha que cumprir tudo na íntegra, até os 30 anos eu tinha que ter tudo, então eu ficava vivendo ansiosamente com essa expectativa. Graças a Deus, deu certo, assim, as coisas aconteceram, só que depois que acontece, eu acho que eu passei por um momento de ressaca de tanto esforço, de tanta dedicação, aí aconteceu e eu fiquei, assim, sem força, sem energia, sem disposição, e eu pensava, meu Deus, mas é isso, aí eu comecei, sabe aquela vida programada para uma vida automática, uma vida robotizada, uma vida de zumbi? Era essa a minha vida. Eu acordava, aí eu tinha toda uma rotina que eu nem pensava nessa rotina, aí organizava mais ou menos, cuidava dos meninos mais ou menos, não fazia nada 100%, porque pra gente fazer 100% a gente tem que ter atenção plena. Então assim, quando eu tava com os meninos, eu pensava assim, eu preciso fazer algo, porque eu não sabia o que era esse algo. Eu ficava... Então, eu tava com um menino, com uma criança, e aí o outro tava precisando, eu ficava com um com a consciência pesada, porque eu não tava ficando com o outro, aí eu ia ficar com o outro, mas depois dividia meu tempo, ia trabalhar, ficava com consciência pesada porque eu não tava em casa. Quando eu tava em casa, eu ficava pensando que eu tinha que fazer alguma coisa do trabalho. Eu nunca estava 100% presente. E aí, isso um dia, 2 dias, um mês, 1 ano, 2 anos... E foi me dando um vazio, foi me dando um estado de ansiedade que eu fui parar no hospital. Eu fiquei com um nível de ansiedade muito alto, com um nível de hormônios do estresse muito alto. E aí vai juntando uma série de coisas que
é que me deixou doente emocionalmente. Eu não tinha vontade mais de fazer nada, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de sair da cama. Aliás, minha vontade era de enfiar debaixo da cama. Foi quando eu comecei a buscar o autoconhecimento. E é por isso, assim, o intuito desse canal é trabalhar o autoconhecimento em você que está assistindo. É trabalhar o autoconhecimento comigo também, porque sempre que eu tô falando, eu tô reforçando as minhas novas crenças, eu tô reforçando a minha nova programação ou a minha reprogramação, porque as crenças instaladas lá atrás, dessa vida mais automática, o hábito, que é o processo de automatização do cérebro, ele tá ali. Só que a gente cria novos hábitos, mas aqueles ruins, eles permanecem, é uma trilha neural. Há caminhos neurais que a gente vai formando ao longo da vida. Aí, se esses não são tão bons, a gente cria novos caminhos, novos trilhos. E aí, esses continuam. Então, assim, por mais que eu tô passando por aqui, se eu não focar a atenção, se eu não colocar uma atenção plena nessa nova Patrícia aqui, reprogramada, essas convicções podem voltar. Então, quando eu tô falando sobre autoconhecimento, quando eu tô falando em reprogramação, quando eu criei o Reprograme-se, foi pensando nessa nova estrutura de crenças, nessa nova estrutura de convicções, para cuidar de você, da mesma forma que eu fui cuidada. E eu fui cuidada por literatura. Os meus mentores foram Napoleão Hill, mais mentor aí foi Tony Robbins, foi Jerônimo Temel, foi Caio Carneiro com o livro Seja Foda, apesar do nome ser assim, e os meninos ficavam assim, mãe, você vai ler esse livro? E eu li o livro meio que escondendo a capa, mas o Seja Foda, do Caio Carneiro, é um livro fantástico, um livro de leitura bem tranquila, e nem por isso que é uma leitura tranquila, o livro não traz grandes ensinamentos, porque eu adoro o ensinamento prático, sabe aquela coisa assim, porque tem gente que escreve só para as pessoas acharem lindo, mas não escreve para ser de fato entendido, não escreve para ser de fato colocado em prática aquilo que ele está falando. E o Caio Carneiro, ele escreve com a alma, ele escreve com a experiência e com a prática de quem viveu, quem passou, e ele está dando um caminho. Fala, olha, cria o seu próprio caminho, mas eu tenho esse mapa, se você adaptá-lo à sua realidade, dá certo. E o Seja Foda, o que é foda pro Caio Carneiro? É feliz, é otimista, é determinado e é abundante. Então, felicidade é onde estão as maiores buscas. Hoje tem um curso em Harvard de felicidade. E aí eu volto para cá. Por que eu falo tanto de felicidade? Porque eu passei por esse processo, eu estava em busca da felicidade, eu queria entender o que era felicidade. E eu entendi que grandes expectativas te impedem de viver o presente. Quando você está com o pensamento o tempo todo no futuro, pensando somente nos seus objetivos, por isso que a gente fala do equilíbrio. Você tem que ter objetivo para você dar um sentido à sua vida. Mas por outro lado, você não pode viver em função o tempo todo sem apreciar o presente. Equilíbrio, essa é a palavra. Eu sempre falo muito de clareza e a gente vai acrescentando as outras conforme o momento. Nesse momento, para a gente falar de felicidade, não tem como falar de desequilíbrio, porque felicidade não é êxtase, felicidade não é alegria, felicidade é contemplação, é contentamento, é gratidão, é empatia, mas a gente vai chegar sobre isso. Falei muito no meu projeto de vida, na minha vida, e nessa busca eu tinha que ver um sentido naquela rotina. Aí eu comecei a me questionar, falei, Patrícia, a vida é só essa? Eu comecei a pedir a Deus e perguntar, e buscando literatura, e me mostra que livro eu tenho que ler, me mostra qual canal do YouTube eu tenho que assistir. Eu comecei a assistir. E aí quando você procura um canal YouTube, eu adoro essa ferramenta, adoro, gosto muito, porque quando você faz uma consulta, eu comecei a buscar muito desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, aí ele já traz, a própria plataforma já traz
os temas do seu interesse, já traz os canais vinculados, os canais linkados com o seu interesse, com a sua primeira busca. E aí vieram muitas coisas boas, muitas coisas boas. E eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, estudar sobre felicidade. E eu cheguei no estudo da gratidão. Foi quando foi a grande guinada. Eu comecei a focar mais no presente, porque como você vai ser grato, o tempo todo grato, só pensando no futuro, ou só pensando no passado? Você tem que ser grato pelo que você está vivendo ali agora. Claro que você vai agradecer também pelo que você já viveu até aqui, você já agradece pelo que você vai ter também, mas quando você sente, você tem que estar ancorado no presente para você sentir até mesmo a gratidão do passado, ou a gratidão do futuro, do seu futuro que ainda está por vir, mas você está ancorado aqui no presente para você sentir a gratidão. E é um grande diferencial para a sua felicidade. É o grande ponto-chave da sua felicidade é a gratidão. Por quê? Porque você já viu uma pessoa extremamente feliz, a pessoa feliz, e ela é negativa? Parece até antagonista, né? Um negócio que não dá. A pessoa feliz, ela é otimista. E pra gente, como é que a gente faz? Aquele livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill fala por meio de uma metáfora que existe dois amuletos. Um amuleto AMN, atitude mental negativa, e um amuleto atitude mental AMP, que é a atitude mental positiva. E aí, as pessoas felizes, elas usam o tempo todo o amuleto da atitude mental positiva. E como é que a gente faz para utilizar esse amuleto? Ou, eu falo também de um pêndulo, eu imagino um pêndulo que fica o tempo todo assim, né? Aí o pêndulo de um lado tem um Nzinho negativo e do outro lado o P de positivo. Como é que a gente faz para concentrar esse pêndulo do lado positivo? Aí é que entra a gratidão, aí é que entra o estar presente, estar ancorado no presente, na contemplação, na experiência, no mindfulness, na atenção plena, no café. Lembra no início que eu falei do café, de você estar presente? É de olhar os seus filhos nos olhos, parar, ter tempo de apreciar uma boa conversa. Agora a gente está tendo conversas virtuais. Feliz dá lucro. Por que ser feliz dá lucro? Porque quando você é feliz, você é mais alto astral. Quando você é alto astral, você se torna um ser carismático. Você tem o poder da presença. Quando você chega, quando a pessoa que é positiva, quando a pessoa que é grata, quando a pessoa que é feliz chega no lugar, ela tem um brilho próprio. As pessoas falam assim, você tem uma energia diferente, ou você tem alguma coisa diferente, ou você tem não sei o quê. Aí eu te falo, você tem o poder da presença. E o que acontece? As pessoas que têm o poder da presença, as pessoas que são carismáticas, as pessoas que se comunicam, as pessoas que olham nos olhos e sorriem com sinceridade, as pessoas que se interessam verdadeiramente pelas pessoas. Eu tenho que falar, ontem eu assisti pela terceira ou quarta vez o filme Invictus, que conta a história do Nelson Mandela assim que ele assumiu a presidência da África do Sul, que ele que ele conseguiu unir pelo menos os primórdios da união do país entre negros e brancos. Depois, né, já tinha acabado o regime do apartheid. Ele queria unir, ele queria fazer com que brancos e negros se entendessem, que fossem sul-africanos. Eles não eram nações distintas, eles eram irmãos. Ele falava, somos irmãos. E para se entenderem como irmãos, ele foi fortalecer o time de rugby lá da África do Sul. Mas é interessantíssimo, mas a questão que eu achei que retrata muito no filme, que era um aspecto do Nelson Mandela, era a empatia, era os relacionamentos interpessoais. Toda a equipe dele que trabalhava diretamente com ele, ele chegava e falava, ele cumprimentava a pessoa pelo nome, ele perguntava pela família, ele reparava no cabelo da secretária dele, na roupa que ela estava vestida, ele lembrou, para ele falar com o time de rugby, ele anotou
todos os nomes do pessoal do time, dos jogadores. E aí falava para a secretária dele, toma aí de mim, vê se eu já sei. E ele decorou todos os nomes porque ele dava importância real para as pessoas. Então, ter o poder da presença, ser carismático, ser feliz, tudo é extremamente importante, mas tem que ser real. Não dá para fingir. A farsa, ela dura por pouco tempo, gasta muita energia para fingir. Então, seja verdadeiro. Se você não sabe, treine se interessar verdadeiramente pelas histórias das pessoas, porque quando você está fingindo, você chega e fala alguma coisa, pergunta aí como é que tá sua mãe, e já vira. Pessoal, por mais que as suas palavras sejam palavras que estejam perguntando, a sua linguagem corporal está falando, tô nem aí com a sua resposta. Ou enquanto você está conversando com a pessoa, você está teclando no seu celular, você está olhando para o tempo e está só esperando a pessoa concluir. A pessoa fala assim, às vezes a pessoa nem percebe, pode até ser que não perceba, mas fala assim, minha mãe tá bem e tal. Aí, feliz porque você se interessou e você tá só esperando ela calar, ela tá nem escutando para fazer a pergunta que de fato você queira fazer. Isso não é bom, isso não é empatia, isso não é valor, isso não é inteligência interpessoal, não é inteligência relacional. Então, sejam autênticos, treinem, verdadeiro, espera, acalme os ânimos, porque esse negócio de ansiedade, isso a gente já tá tão habituado. Está tão automático da gente encontrar com as pessoas e falar assim, oi, tudo bem? Sem esperar a resposta, sem escutar. E às vezes quando a pessoa está falando, você já está aqui, você não está escutando de fato. Sabe por quê? Você está formulando a sua resposta. Então você não está sendo inteiro, você não está sendo... Isso não é ser feliz. Sabe por quê? Porque quando você escuta a pessoa e a pessoa solta um sorriso real, assim... Estou feliz porque o sorriso dela está falando. Estou feliz porque você me deu atenção. Isso volta para você. Eu acho que no vídeo passado, não, outro, anterior, da outra semana eu falei sobre... Deixa eu lembrar qual era o título do... enfim, gente, a gente grava tantos vídeos, né? Não tô lembrada, mas é quando eu contei a história dos cachorrinhos que foram na casa de vidro. Tudo que a gente joga pro universo, tudo que a gente joga, que emana da gente, volta. Então, se você tá jogando atenção pra pessoa, se você tá jogando empatia, se você tá agradecendo que a pessoa tá parada, tá te respondendo, ela vai sentir a mesma coisa, vai voltar pra você. E a energia aumenta e seu nível de felicidade sobe. E aí, quando a gente é mais feliz, a gente ganha mais. Então, por que há tantos estudos sobre felicidade, sobre psicologia positiva? Por quê? Porque as pessoas não adoecem tanto, a imunidade aumenta quando você é feliz. E para ser feliz você tem que ser grato. Para ser feliz você tem que cuidar do seu corpo, que é o seu instrumento, o ambiente, a sua casa, da sua alma. Você tem que cuidar desse corpo, você tem que cuidar da sua casa, você tem que mexer, você tem que cuidar, você tem que pensar no que você está alimentando, você tem que estar presente, você tem que fazer... Gente, meditação, as pessoas pensam que é sentar e falar, meditar, estar presente. Às vezes você está tomando um café e está meditando. Às vezes você está olhando para o céu desse, como está aqui agora, e está meditando. Respirando, você está meditando. Isso é treinado. Você, não, da noite para o dia, você não vai vencer uma maratona. Você não vai vencer a maratona da felicidade num dia, a maratona da gratidão num dia. É um desafio diário. Então você precisa, ao invés de automatizar a ansiedade, automatizar o sedentarismo, automatizar uma vida sem propósito, automatiza o contrário. Automatiza a sua felicidade. Vai estudar sobre felicidade, diminua as suas expectativas, crie, estabeleça um mapa, mas diminui as expectativas, curta a jornada, sabe? Pensa, saiba, do mesmo jeito que você está respirando, a certeza que você tem, que você não fica pensando, será que eu vou ter ar na próxima respiração? Esses dias eu escutei uma meditação da Louise Hay falando sobre isso. Será que você, será que você vai ficar pensando assim, vou respirar agora, nossa, meu Deus do céu, será que eu vou ter ar para a próxima respiração? Você não faz isso. Então, quando você traçar um plano, fazer um plano de ação para a sua vida, ter um objetivo, ter uma visão positiva de futuro,
é essencial para você ter uma vida com significado. Ótimo, mas está pronto. Tira a ansiedade e vá viver cada dia, viver cada etapa, viver meta, conquista. Gente, conquista. Essa é uma palavra. A gente não para apreciar o que a gente já conquistou, o que a gente já adquiriu até aqui. São tantas reclamações que não dá tempo de parar para apreciar, para agradecer e apreciar e celebrar. A celebração é muito importante, porque é como se fosse uma âncora. São marcos que você vai criando para ir mudando de fato as suas convicções. Então, estabeleça marcos do jeito que tem em cada formatura, cada vez que você passa por um estágio, ancore com algumas coisas, se presenteie, fala, vou sair, agora a gente não vai sair, a gente vai celebrar uma conquista, pode ser pequenas conquistas, uma nota boa do seu filho, pode ser uma conquista e deve ser uma celebração. Você cumpriu, aí se desafia a fazer, não pense que você vai fazer assim um mês seguido de caminhada, não, faça só por hoje, sabe o lema dos Alcoólicos Anônimos? Só por hoje, não pense no todo, não pense assim, eu falo muito sobre limpar a casa, porque eu tô fazendo muito isso. Então, às vezes, se eu ficar pensando, na hora que eu terminar de limpar, ao invés de eu sentir a dopamina de ter concluído uma ação, sentir esse neurotransmissor que te faz bem, não, eu vou pensar assim, ai meu Deus, eu vou jogar a dopamina fora e vou falar assim, que dia será que vai dar certo limpar de novo? Pronto, acabou, jogou tudo fora. Você já jogou sua ansiedade. Então, assim, o cortisol, quando o cortisol chega, a dopamina, a serotonina, vai embora. Então, pense, tenha consciência o tempo todo de como você está levando sua vida, como está a sua fisiologia. Quando a gente está feliz, a fisiologia da gente muda, porque você não vê uma pessoa feliz abatida, assim, feliz e abatida, com os ombros encurvados. A pessoa feliz, ela se abre e ela está pronta para ajudar. A pessoa feliz, ela é mais empática. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. A pessoa feliz, ela é altruísta, né? Ela gosta de ajudar. Ela comemora suas pequenas e grandes vitórias. Tá vendo? Vocês estão vendo aqueles post-its amarelinhos ali? Eu até que tenho que tirar alguns. Isso aqui era visão positiva de futuro, que eu coloquei e eu já conquistei. Pelo menos 3 daqueles ali eu já preciso tirar, preciso trocar, eu vou celebrar. Cada um, quando eu tiro, é uma celebração. Sabe, eu acabei de ter essa ideia. Cada um é uma celebração, só que eu não celebrei ainda. Boa, tá vendo que eu falo que é autoconsciência e que esse canal é maravilhoso, porque eu cuido da minha conquista, do meu crescimento diário, do meu autoconhecimento diário aqui também com os vídeos. Envolver-se, uma grande dica de felicidade também é envolver-se num projeto significativo. É algo maior que você, uma construção de um legado, é escrever um livro, é se envolver num projeto social, é criar um canal para poder ajudar as pessoas, para poder trocar informações, para poder trocar reflexões. Envolva-se em algo maior, dê sentido à sua vida, cuide uns dos outros, cuide das suas relações interpessoais. E eu te desafio a fazer o desafio da gratidão. Façam por vocês, façam pelos seus familiares, façam 21 dias de gratidão. Só que eu não vou falar para você levantar só 3 motivos de gratidão. Eu vou te falar para você levantar 10 motivos de gratidão. E aí, tem um exercício na verdade, no coaching fala de eu sou, que você vai fazer uma reprogramação de crenças. E aí, quando a gente começa a escrever, vem a crença, sabe aquela crença que eu falei que você vai criando novas trilhas a partir da reprogramação, você vai cuidando, vai equilibrando, vai reforçando os pilares da inteligência emocional, e aí, mas as trilhas, aqueles caminhos velhos estão lá. Quando você vai escrever eu sou feliz, por exemplo, aí vem uma voz, que é aquela voz daquele hábito antigo e fala assim, que feliz que nada, você estava esses dias com vontade de enfiar debaixo da cama, que não sei o que. Tá? Então eu vou te fazer, junto com o desafio da gratidão, faça ou pense pelo menos
antes de você levantar da cama, que você é feliz, que você é grato, que você é carismático, que você tem o poder da presença, que você é altruísta. Pensa e se veja, sempre que a gente fizer um exercício desse, sempre que eu proponho um exercício de coaching, um exercício de desenvolvimento pessoal, não faça no seu cognitivo, não faça no sua mente racional, sabe? Pensando assim, vou fazer, escreve, como se estivesse fazendo um exercício de matemática. Não faça isso, sinta. Quando você falar, eu sou feliz, aí você se imagina numa cena assim, bem feliz, bem grato, assim, acabei de ver uma cena, um sol no jardim e uma borboleta vem e pousa na sua mão. Olha que cena mais... te dá até um negócio de felicidade. Pense, sinta, então eu sou feliz, eu sou determinada, usa lá o Seja Foda do Caio Carneiro, eu sou feliz, eu sou otimista, eu sou determinada, eu sou abundante, sabe? E todas as vezes que falar uma frase dessa, sinta, e quando vier a vozinha negativa, porque sempre tem, o mundo é essa dualidade, mas lembra do pêndulo, o pêndulo tá o tempo todo, tem o negativo e o positivo o tempo todo, ou o amuleto do Napoleão Hill, o tempo todo a MN tá lá e a MP tá lá também, mas cabe a você, com sua atenção plena, direcionar o foco para essa voz negativa ou para essa voz positiva, a escolha é sua. E a felicidade, quando você deixa de procurar, quando você passa a viver presente, grato, ajudando, tendo propósito, tendo um objetivo, mas deixando cada tempo, cada coisa no seu tempo. O seu objetivo tá lá, mas as suas metas são diárias. E uma das suas metas é ser feliz, é aproveitar o momento, porque a gente nunca sabe quando é a hora de partir. Então, ficou comprida a aula. Todas as vezes eu penso que eu vou fazer mais curtinha, mas eu quero que, de tudo que eu falei, que você absorva, eu quero que você absorva 100%. Mas se for para eu escolher, ou se for para você escolher, faça o desafio da gratidão. Use a minha história. Minha vida não estava vazia, estava com um oco, até que graças a Deus, Ele me deu um sentido, trabalhou meu autoconhecimento, eu consegui entender, eu consegui identificar que eu estava deixando eu criei grandes expectativas. E criar grandes expectativas é o mesmo que deixar de viver o presente. Então, trace o seu plano, sim. Tenha um objetivo, tenha uma visão positiva de futuro, sim, porque dá certo, eu sou prova disso, que dá certo. Mas aprecie a jornada. Cuide do outro, cuide de você. Sinta sinta, essa é a palavra. Sinta o dia, sinta o ar. Escute os pássaros, olhe para o seu filho, olhe para as pessoas, valorize o que é essencial e aí o resto virá atrás de você. É a felicidade que vai atrás de você e não o contrário.